Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. E assim nós vamos dar início hoje a mais uma apresentação com mais um voluntário da nossa casa. E antes disso eu convido a todos a fazerem aí um minuto de silêncio, silêncio interior, para que possamos assim renovar as nossas energias. Sinta em seu coração o amor do Mestre Jesus, seus emissários de luz, nos preparando para que possamos ter uma palestra abençoada, para que possamos receber palavras de conforto, de carinho, de aconselhamento. Sinta Jesus em todos os dias da sua vida. Sinta a paz deste momento, eleve os pensamentos, deixe de lado aquilo que não conseguiu resolver hoje. Amanhã é um novo dia. Que a paz de Jesus te envolva, te abençoe e te ilumine. E hoje nós trazemos para todos vocês uma palestrante da casa, mais uma palestrante da casa, a Lisa Rebouças. A Lisa, ela é voluntária às terças-feiras na Sala Verde Feminina. Ela também é uma das coordenadoras dos nossos cursos. Ela também trabalha com a gente na terapia de cura integral. E hoje vai estar aqui nos presenteando com essa palestra querida. Seja bem-vinda, muita luz, Lisa, e uma boa palestra a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para trazermos uma mensagem. A mensagem desta noite nós vamos falar um pouquinho sobre a nova era. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nós vamos ver falar, não vim destruir a lei, o capítulo onde traz os ensinamentos e a vinda de Moisés, depois de Jesus e finalmente o Espiritismo, né? Trazendo um arcabouço desse histórico todo. Mas nas considerações, nas instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar esse capítulo dizendo da nova era, desse novo momento que é chegado. Então, só para retroagir um pouquinho, para voltar um pouquinho no tempo, nós vamos lembrando da missão de Moisés. Moisés, como enviado, esse Espírito enviado por Deus para trazer a mensagem na época, para libertar os povos hebreus lá da escravidão do Egito, mas também Moisés é um instrumento para fazer a aproximação da humanidade, daquele povo e de todos os povos, pagãos e outros, à crença no Deus único, né? Porque até então era outra mentalidade, era outra crença, existiam os holocaustos, aquela condição de você estar fazendo oferenda aos deuses e tal. Então Moisés é enviado por Deus para trazer este novo conhecimento para os povos, não só os hebreus, como todos os povos pagãos daquela época. E nós vamos lembrando também que Moisés trouxe os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, para que pudesse trazer um pouco de disciplina e que esses mandamentos acabou sendo um farol para a humanidade por longo tempo, né? Lembrando que Moisés esteve entre nós, na Terra, 1500 anos antes de Jesus. Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos, ou seja, 3500 anos atrás, todas estas informações neste processo de evolução da nossa humanidade aqui na Terra. Então, esses mandamentos vieram clarear as mentes, né? Trazer um pouco de instrução, mas nada comparado a Jesus. Moisés teve o seu papel fundamental, mas lembrando que domar aqueles povos, né? Os antigos, nós estávamos lá na antiguidade, a gente ainda era muito selvagem. O planeta
ainda estava bem atrasado no setor de provas e de expiações. Começando, né? Que provas e expiações para nós na Terra deu-se início com a vinda dos capelinos, do orbe lá de Capela, da constelação do cocheiro, né? Vindos de Capela, nos ajudar, nos impulsionar. Então aí que deu-se a iniciação, né? O início de provas e expiações. Lembrando que todos os planetas, todos, eles passam por 5 estágios de evolução até que aquela humanidade esteja pronta para os mundos celestiais. Então nós vamos lembrar, o primeiro estágio de evolução de um planeta é um planeta primata, primitivo, né? Onde ainda a gente não tem conteúdos no nosso arcabouço para que possamos aprender, entender Deus, entender todo o processo de evolução. Depois nós vamos entrando num processo, no segundo estágio, que seria o prova e expiações, como nós estamos agora neste instante, saindo de provas e expiações e entrando num processo de degrau, né, de evolução maior para a nossa Terra, trazendo a regeneração. Continuando, o planeta passa pela regeneração, depois ele passa por mundo feliz e depois ele adentra nos mundos celestiais. E aí, os espíritos do planeta que estagiaram, que passaram por todo esse processo, eles realmente não precisam mais da Terra, do planeta em que eles habitam, porque eles já passaram por todo esse processo e já se transformaram seres espirituais de grande elevação. E aí eles vivem nos mundos celestes, muito longe ainda para nós que estamos aqui aprendendo, né, nos arrastando ainda neste processo. E aí a vinda de Jesus na Terra, ele que foi o maior iniciador no processo da mais pura, da sublime moral evangélica cristã. Jesus exemplificou o amor, a igualdade, a cura. Ele nos trouxe tantas informações que naquela época não tínhamos condições de entender todo este processo, né? Mas ele que deu esse passo inicial para renovar o mundo. E ele nos dizia que um dia estaríamos todos sendo irmãos, uns ajudando os outros, seríamos fraternos, aprenderíamos a perdoar, como ele já dá início àquela época a trazer o perdão. Ou seja, nós já sairíamos daqueles ensinamentos de Moisés, que deu início lá atrás, que ainda estabelecia aquela lei do olho por olho, dente por dente. Ou seja, não tinha a noção do verdadeiro perdão, né? Que devemos perdoar os nossos desafetos. Jesus veio transcendendo todos estes ensinamentos, falando do reino de Deus, que Deus era amor, era justiça. Então ele trouxe uma mensagem maravilhosa para todos nós na humanidade. E ele deixou muito claro também que nós não tínhamos ainda condições de entender toda essa mensagem, por isso que ele trazia muitas parábolas, muitas vivências em que os próprios, aqueles que tinham instrução, como José de Arimateia, por exemplo, Nicodemos, que eles eram doutores da lei naquela época, eles não tinham esse conhecimento tão profundo e não conseguiam entender inteiramente o renascimento, essa forma de perdoar e que nós iríamos e voltaríamos a viver, né? Porque nós somos espíritos eternos e a Terra é simplesmente um planeta onde vamos considerar um planeta escola, um planeta necessário para todo aquele espírito que vai entrar neste processo de aprendizado. A verdadeira vida nossa espiritual é lá, é na pátria espiritual, não é aqui no planeta terreno. Mas quando a gente encarna, a gente fica muito apegado
a materialidade, ao ego, ao ter, enfim, ao consumismo e muitas outras coisas. Então Jesus, como precursor deste amor, da mensagem divina, da mensagem sublime cristã, ele veio nos ensinar o amor de Deus para cada um de nós, né? E também disse que ele enviaria o Consolador, né? Que seria um aprendizado mais profundo para cada um de nós, onde nós entenderíamos todo esse intercâmbio com a espiritualidade. Mas lembrando também, na época de Jesus, em que ele esteve com os discípulos, quando ele desencarna e volta, ele também teve um processo de que todos os discípulos dele começaram a falar outras línguas, começaram a treinar a mediunidade, que não era usado nesse nome, mas que eles podiam, através do amor, de todos os ensinos de Jesus, eles começaram também a trazer as curas, a fazer este trabalho amoroso, e enfim. Aí 2000 anos se passaram, né? E chega o Espiritismo, este Consolador, que foi trazido por Kardec, é lógico, presidido pelo Espírito da Verdade e uma pleiade de espíritos de grande evolução, né? Mas presidido por Jesus, acompanhado diretamente por Jesus, principalmente quando ele estava escrevendo o Evangelho, né? Muitas horas Jesus esteve diretamente com ele, trazendo a mensagem. Esta é uma mensagem libertadora, porque o Espiritismo liberta o ser humano dos medos, dos atavismos, e vem dizer que a ciência tinha que caminhar junto neste processo de evolução. Desde então, nós já estamos caminhando com este intercâmbio com os espíritos, trazendo tantas mensagens, tantas informações da espiritualidade maior, todos os meios possíveis para que nós aprendêssemos a amar, né? Como Jesus resumiu os 10 mandamentos de Moisés, Jesus apenas deixou 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós ainda estamos aprendendo a amar a nós mesmos, porque quando a gente não se ama, a gente não consegue amar ao próximo. Então a gente precisa deste processo, deste aprendizado. E o Espiritismo nos dá esta ferramenta, através dos livros de Kardec, desta codificação maravilhosa, deste conhecimento. E nós, planeta Terra, agora para entrar na regeneração, é necessário que nós tenhamos o autoconhecimento, que é conhecendo a nós mesmos, o conhecimento, né? Estudar muito a doutrina, estudar muito este intercâmbio, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, para que nós estamos aqui, qual é o fundamento maior. Nós precisamos entender que nós não viemos para ter coisas, para ter pessoas nos servindo. Nós viemos para aprender a nos amar, para aprender a amar ao nosso próximo, e amando a nós mesmos e ao próximo, nós estaremos amando a Deus, através da natureza, através de todos os seres, através dos reinos inferiores, mineral, animal, o respeito a tudo isso. Porque é um planeta abençoado, Deus nos dá tudo, mas a gente se apega a algumas coisas, materialmente falando, e esquecemos do fundamento principal da nossa vida. E todas estas ferramentas de aprendizado nós encontramos na doutrina espírita. Nós tivemos o nosso querido Chico Xavier, psicografou mais de 400 obras. Nós tivemos, através da psicografia de Chico Xavier, o aprendizado de André Luiz, contando toda a sua história, desde o processo em que ficou nas zonas umbralinas, neste aprendizado. Nós temos hoje ainda conosco Divaldo Franco,
que nos traz tantos livros, mais de 250 obras. Inclusive a última obra dele agora, que ele lançou, agora dia 31 de dezembro, No Rumo da Regeneração, que é justamente este o tema, quase que este o tema da nossa palestra de hoje, que seria o nosso planeta entrando na regeneração, um planeta regenerado, psicografado por Manuel Filomeno de Miranda, através das abençoadas mãos de Divaldo, trazendo todas estas informações, quando soam os clarins na espiritualidade, e ele nos traz todo este acontecimento, todos os porquês do que nos acontece agora. Um livro maravilhoso, como diz o Divaldo na sua última live, acho que no sábado, ele nos informa que já é um best-seller, vendido mais de 50 milhões, acho que, de cópias, de tamanha interesse que nós temos em entender a pandemia, entender esse processo que nós estamos vivendo. Está tudo nas mãos de Deus. A gente ainda tem medo, nós temos desconfianças, nós somos ainda aprendizes de todas estas informações. Mas Jesus está à frente de tudo isso. E ninguém vai perecer se não buscar com as próprias atitudes, né? Com as mãos, procurar e se perder neste turbilhão de coisas que nós estamos vivendo aqui na Terra, né? Então, nós vamos voltando à espiritualidade, também o autoconhecimento. Nós temos livros da benfeitora Joana de Ângeles que nos traz este entendimento do autoconhecimento, de conhecer a nós mesmos, para que possamos integrar nesta nova era, para que nós possamos fazer parte e conseguir reservar nossa cadeira, né, para reencarnar num planeta melhor, num planeta regenerado. Então vejamos todos os ensinamentos de Jesus. Mas a humanidade se perdeu. Como diz o Divaldo, ele fala, a humanidade perdeu o endereço de Deus. E pior, perdeu o endereço de si mesmo, né? Por quê? Porque acaba se envolvendo pelas compulsões, né? Pelo poder, pelo interesse material, pelos desregramentos de todas as ordens, desregramento do sexualismo, né? Desenfreado, lógico, mas também da drogadição, do álcool, essas misérias que levam multidões a se perderem e não entender a sua espiritualidade, não entender o que nós estamos fazendo aqui. E o momento, gente, é chegado, os tempos são chegados, e desde o passado, eu me lembro quando eu era criança, eu ouvia, 2000 não chegará, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, a não ser quando todos os espíritos estiverem lá naquele quinto estágio de evolução que já é um mundo celeste, passando pela regeneração, passando pelo mundo feliz, para entrar no mundo celestial. Aí sim o planeta pode se acabar, é lógico, não tem mais sentido esta escola, como há milhões e milhões de escolas, de planetas no mesmo estágio que o nosso, planeta ainda em prova e expiação, planeta ainda primitivo, planeta celestial, planeta em todos os sentidos, basta que a gente olhe a criação divina de Deus, nosso Pai, né? E hoje a gente tem como ver tudo isso através da nossa querida internet, né? Então, vejamos, precisamos nos reconectar com Deus. Este é o sentido da vida. Dá sentido na vida e não é a busca de fora, das coisas que vêm de fora, mas de dentro para fora. Entendermos que somos espíritos imortais. A vida não cessa com a desencarnação. A vida continua na espiritualidade. Lá a gente volta a viver. Porque a certeza que nós temos, todos nós encarnados, é que iremos morrer. Iremos desencarnar e esta roupagem material ficará aqui, mas nós levaremos o corpo sutil, o perispírito,
Um corpo igual à última reencarnação e que nos acompanha. E que depois que a gente está lá na cidade espiritual, passamos pela colônia, pelo pronto-socorro, pelo pronto atendimento, em que nós despertamos de volta na nossa casa, nós aí vamos ter o contato do que nós fizemos desta jornada, desta encarnação. E como os tempos são chegados, nós estamos vivendo agora aquele momento que Jesus tanto diz, a separação, aquela parábola da separação do joio e do trigo. É interessante essa parábola porque o Senhor, ele diz ao seu escravo, o seu escravo diz ao Senhor: Senhor, a plantação que nós fizemos está cheinho de joio, ou seja, de mato. O que eu faço? Tiro tudo? Ele fala: não, deixa crescer junto, porque assim a gente não vai colher errado o trigo bom, né? E deixando o joio. Então é isso, deixa crescer, deixa todos nós juntos, deixa nós sermos impulsionados pelas nossas compulsões, deixa que nós começamos a procurar as religiões para trazer de volta. O que é o nome religião? Religar a Deus, para o ser humano se reconectar com Deus, trazer essa nova conexão com o Pai Celestial. Então devemos entender todo este processo, para entendermos o que nós estamos passando. E não adianta mais a gente dizer: estou errando agora, não vou fazer o bem não estou nem aí com o outro, não vou usar máscara não, cada um que se vire, eu não tenho medo, né? E faz o que quer. Ok, tem o livre-arbítrio, pode sim fazer o que quer. Só que não adianta mais a gente falar assim: se existe encarnação, na próxima eu melhoro. Não vai ter próxima aqui na Terra. Aqueles que não aprenderam agora vão para um planeta, para um outro planeta, ser acolhido pelo Cristo planetário, daquele orbe, mas vão de acordo com a sua afinidade. Aqueles que não crescerem, eles vão se estabelecerem num planeta igual ao que eles sentem. Então eles voltarão para um planeta de provas e expiações, por exemplo. E muitos das atrocidades que nós vemos hoje na grande humanidade, basta que a gente ligue a televisão e comece a assistir os jornais, que a gente se choca com todos os acontecimentos, com o negacionismo das pessoas, não entender este processo, que é um processo de respeito ao outro, porque, eu não vou usar máscara porque eu não acredito. Ok, mas você se contamina? Pode não acontecer nada com você, você vai contaminar o seu irmão, e o seu irmão pode ser internado, entubado e vir a desencarnar. Olha a sua atitude através do seu desrespeito. Então, este é o processo. Não dá mais para a gente tampar o sol com a peneira. A gente tem que ser claro, dizendo: vamos aproveitar essa oportunidade, vamos desenvolver a nós o amor, vamos nos tornarmos fraternos, porque não adianta a gente dizer assim: eu não faço mal para ninguém, já está muito bom, eu não faço mal. Não basta não fazer o mal, você tem que fazer um bem. Se você não puder fazer um bem materialmente falando, você pode fazer um bem orando, vibrando pelo planeta, orando pelas pessoas que sofrem, energias de luz, de amor para os nossos dirigentes políticos e empresariais, pela nossa Mãe Terra, vibrando para que haja respeito pela natureza, pelas florestas, para que o planeta não se torne seco, para que a gente não passe fome. Tudo isso é de acordo com as nossas ações, e nós estamos sendo avaliados neste momento. É o momento da prova, do exame final. Então vamos fazer uma lembrança um pouquinho. Lembra de Hitler? Então, Hitler foi um espírito que veio, fez o que fez. Não vamos entrar no mérito dos judeus e de tudo que houve, porque a gente acredita na justiça divina e tudo. Jesus disse: há de vir o mal, mas ai daquele por quem o mal venha.
Hitler foi encaminhado para um planeta, Plutão, que não é mais um planeta, é agora uma prisão, é um planeta gelado. Então, espíritos que fazem atrocidades e que não aproveitam a reencarnação, que não procuram entender Deus, que não procura seguir, não importa a religião, não precisa ser o espírita, não, precisa entender o amor de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo está em todas as religiões, todo fala de amor. Então nós devemos perdoar, amar, e ao invés de entrar nas brigas, nestas brigas políticas, brigas de todas as ordens, vamos orar, vamos fazer as escolhas acertadas, vamos aproveitar este momento que Deus deixou o vírus para ver que não teve dinheiro no mundo, não teve nação mais rica ou mais pobre, todas entraram neste processo. Todos estão vivenciando a pandemia, este grande vírus, como já houve outros. Mas nós estamos tendo um desencarne coletivo, né? Este é o processo, é a limpeza. Todos que estão morrendo de Covid são seres que não são evoluídos? Não, claro que não. Alguns partem para a espiritualidade, chega lá, já desperta em si e já começa a trabalhar, já começa a ajudar, já começa o seu processo. Não, mas hoje todos aqueles que estão desencarnando, não só pela Covid, por outras doenças, por acidentes ou por qualquer coisa, eles estão sendo encaminhados para os lugares onde a afinidade deles chamam. Nós estamos vivendo também uma limpeza nas zonas mais umbralinas, vou usar um termo, umbral mais denso, mais pesado, onde os espíritos que ainda ficam sugando as nossas energias, vampirizando outros, zumbizando outros, trazendo todo este processo aqui, eles estão sendo levados amorosamente para outro planeta, porque a Terra, queira ou não, vai ser regenerada. A Terra está sob o domínio e a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos disse, gente, basta que a gente estude um pouquinho, que a gente lembra quando ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Então, o que nós estamos esperando? Vamos aproveitar este momento, que aqueles que não podem sair de casa, que faça o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é necessário para que nós possamos orar pelo planeta. Leia, abra o Evangelho em qualquer página, leia uma mensagem, discute um pouquinho para ter um entendimento se quiser, e faça uma vibração pelo planeta. Vibrem pelas casas de oração, como essa que nós aqui estamos, o Reencontro, como tantas outras, a Mansão do Caminho e muitos outros, igrejas, templos, todos aqueles lugares que estão tentando ensinar o bem, o caminho do amor, o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vibrar para que haja mais coisas boas acontecendo, para que a gente colabore materialmente se for possível, se não for possível, vibrando para as pessoas que estão na fome, na miséria. Quantas dores nós estamos vendo, quantas famílias deixando os seus filhos indo embora, os seus pais, quantas famílias, lá no Amazonas, o Divaldo relatou para a gente, numa rua, 16 féretros, 16 enterros, numa mesma rua, famílias perdendo, famílias inteiras morrendo. Será que não é um momento de a gente entender o amor de Deus, de fazer o melhor para que diminua o sofrimento da terra, para que a gente tenha mais ações fraternas, para que a gente aprenda a amar mais, respeitar, não entrar em embates, em discussões que não levam a lugar nenhum? Ai daqueles que estão perdendo a oportunidade de fazer o bem. Devemos orar sim por estes políticos, porque eles assumiram uma responsabilidade antes da reencarnação e chega aqui e se perde através do poder.
E quem somos nós para julgar poder? Muitos de nós, quando subimos num tijolinho, que a gente está acima de um irmão, a gente passa rasteira, a gente quer derrubar, a gente não quer ver o bem. Então o trabalho é íntimo, individual, intransferível. E quando a gente diz, ouço muitas pessoas dizerem, não aguento mais essa pandemia, não aguento mais isso, não aguento mais. Meu, graças a Deus que você não aguenta mais, porque você está vivo, senão estaria morto. Estaria lá na espiritualidade e arrependendo da oportunidade que nós temos de fazer o melhor. Nós temos tendo uma oportunidade de darmos o salto quântico na nossa evolução, se fizermos o bem. E não é só orando no Evangelho, vibrando pelo planeta, pelas pessoas, pelas casas de oração, pelos lares. Quantos lares em desalinho? Eu não aguento mais ficar na minha casa. Você escolheu. Não dá para você viver para fora, você tem que viver para dentro. Tem que desenvolver o amor, o respeito, entender que somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Respeita, aceita que dói menos. Então, neste aprendizado, nós podemos também no sono físico, para quem não sabe, nos colocar à disposição das equipes espirituais. Porque muitas vezes a gente não vem numa casa trabalhar por um motivo ou por outro, ou porque estão fechadas, ou por causa da pandemia, ou porque estamos no grupo de risco, mas nós podemos falar para o meu mentor, porque todos nós temos um anjo da guarda, ou um mentor, não importa o nome, a designação que a gente se dá a ele, mas ele é o nosso companheiro de viagem. Então a gente pega na mãozinha dele e fala, Senhor Jesus, nas mãos do meu mentor eu coloco, para que eu possa trabalhar em prol do próximo. O trabalho da espiritualidade hoje no planeta é imenso, é imenso. As equipes espirituais estão trabalhando como nunca, até mais do que na época da guerra, para resgatar, para acolher. Quantos estão entubados sentindo dores e que às vezes as pessoas pensam que estão dormindo? Eles não dormem mentalmente. É como quem teve depressão sabe que o corpo parece que está parado, mas a mente está em desalinho. E às vezes o medo e o pânico faz com que essa pessoa desarmonize. Então o trabalho da espiritualidade nos hospitais, nas casas de socorro, nos lares, em todos os lugares está grandioso. Vamos nos colocar à disposição destas equipes. Vamos trazer este amor ao próximo. Se temos a saúde, devemos todos os dias agradecer a Deus pela oportunidade de viver, pela oportunidade de servir, pela oportunidade de estarmos tendo um autoconhecimento. Agradecer essa doutrina abençoada que traz tantas obras para que a gente estude e conheça o porquê que nós estamos passando neste momento por tudo isso. É para sermos melhores, é para estarmos melhores, é a seleção, é a prova final, né? E aqueles que fizerem jus irão merecer renascer na próxima encarnação já num planeta melhor, num planeta regenerado, num planeta de paz e de mais amor, onde nós vamos viver o que Jesus nos disse há 2000 anos, onde os seres, a humanidade será mais irmã, será mais fraterna, será mais humana. Muita paz a todos, que Jesus abençoe e que traga em cada coração a centelha de luz que possa resplandecer, iluminando a todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Não importa onde estivermos, sejamos luz, que sejamos atuantes da divina mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus.